Olá pessoal, meu nome é Ginaldo Ramos, sou pré-candidato a vereador pelo Partido do Avante. Estamos aqui para fazer essa live e, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por este momento que Ele nos concedeu de estarmos aqui fazendo mais uma live. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o nosso amigo e irmão Fabrício Cardoso. Ele é gestor de operações de transporte da FAEL Transporte. Esse homem é o magnata dos transportes de Camaçari. Falar em transporte pode ir direto para a consultoria de Dr. Fabrício Cardoso. Também queremos agradecer aqui ao nosso candidato, que é pré-candidato a prefeito, Pedrinho de Pedrão, o nosso pré-candidato e vice-prefeito, Ivo da Tubaína. Queremos também mandar um abraço para o nosso querido pastor Isidoro da Fundação Doutor Jesus. Estamos aqui porque temos uma grande ligação com a Fundação Doutor Jesus e que fazemos também esse trabalho de levar pessoas, adolescentes, jovens que fazem uso de drogas, de entorpecentes, para ser tratado lá na clínica do Doutor Jesus, que é a Fundação Doutor Jesus, o nosso querido pastor Isidoro. Nesse momento nós vamos tratar dessa live a respeito de transporte de aplicativo e transportes alternativos para a cidade de Camaçari. O Fabrício é a pessoa que vai orientar, que vai fazer esta comunicação, porque existem muitas dúvidas a respeito desses tipos de transporte dentro das cidades em todo o Brasil. E nós estamos aqui no papel para esclarecimento. E diante disso, nós vamos começar a fazer algumas perguntas para o nosso amigo e gestor Fabrício Cardoso. Nesse momento, estamos ao vivo para todo o Brasil, aqui em Camaçari, pelo Facebook de Ginaldo Ramos e o Instagram de Fabrício Cardoso. São esses dois endereços que vocês vão estar acompanhando toda esta live até o final dela. Estarei agora fazendo essas perguntas ao nosso amigo Fabrício, que todos aí querem saber na nossa cidade. Fabrício, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, meu amigo. Tudo na paz? Vamos lá, que nosso tempo é muito curto. Por que o crescimento explosivo na atividade de motoristas de aplicativos alternativos e táxi locadora, meu irmão? Responda aí para esse povão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão acompanhando a nossa live. Quero saudar a todos aí, uma boa tarde. Sintam-se todos abraçados, né? Sejam bem-vindos a este momento que nós estamos aqui para tirar dúvidas, abordar temas importantes para o transporte e a mobilidade interna, urbana em nosso município e na nossa região. E sobre o ponto questionado pelo nosso amigo Ginaldo, a questão do crescimento explosivo, né? Esse grande crescimento que tem aí dos transportes alternativos, de aplicativo, né? Dos transportes denominados também como ligeirinho, né? E dos táxis locadores. Nós temos algumas vertentes, né? Acerca dessas questões. Uma das mais impactantes e mais importantes é a questão do momento econômico, político e financeiro que o nosso país tem vivido, né? Nós ainda temos uma grande quantidade, milhões de pessoas desempregadas, mais de 12 milhões de brasileiros desempregados ainda, né? Então, essa condição do desemprego, ela trouxe uma disponibilidade maior dessa mão de obra, de pessoas habilitadas, né, que procuraram se regularizar dentro da sua, né, CNH, colocando lá atividade remunerada, né, que é o motorista profissional, e teve acessibilidade a essas plataformas. Então o fator do desemprego, Ginaldo, né, que é muito grande no nosso país, então isso levou que as pessoas
muitas delas profissionais com formação técnica, muitas delas com formação de nível superior. Eles não estão encontrando oportunidade no seu âmbito de trabalho, não estão encontrando oportunidade, né, no mercado de trabalho, na indústria, no comércio, e encontraram, né, na estrutura principalmente do aplicativo, como uma opção de manter sua renda. A gente sabe também que um outro fator que traz uma busca por uma atividade os requisitos de acesso. E hoje, né, o aplicativo, por exemplo, ele tem requisitos como obrigatoriedade, né, da habilitação, com a inclusão de exerce atividade remunerada, né? Ele pede também para que o condutor ele não tenha antecedentes criminais, né? E que tenha acesso a um veículo. De todas essas situações, para o cidadão de bem, o mais difícil seria o acesso ao veículo. Nem todo mundo tem um carro próprio ou tem, né, como adquirir esse veículo, uma linha de financiamento, coisa do tipo. Mas existem também várias empresas gigantescas, várias locadoras, né, que facilitaram essa acessibilidade. Existem locadoras, inclusive, que estão hoje no município, que fizeram parcerias com as empresas de aplicativo para ter taxas menores e, Ginaldo, o pagamento da alocação do veículo, ele é diretamente abatido pelos ganhos do motorista. Então o motorista vai lá, faz o seu ganho, tem o seu lucro, e chega em determinado período, ele vai e abate dos ganhos. Então, a condição do desemprego misturado com a facilidade de acesso para essa atividade e também as empresas, né, as grandes empresas no Brasil, né, que locam veículos, facilitaram também esse acesso. Uma coisa que foi importantíssimo para essa acessibilidade é a questão que as locadoras, anteriormente, além de pedir o calção, além de pedir um fiador, pedia que a pessoa estivesse com o nome limpo. Então, eles mudaram esse requisito. Então, vários colegas conseguiram, mesmo com seu nome sujo, né, mesmo com restrição nos órgãos de restrição ao crédito, eles conseguiram, né, ter a liberação do veículo para poder estar trabalhando. Então, acerca dos transportes de mobilidade interna e também os aplicativos, esse é o principal objetivo que levou ao crescimento da atividade. E quando a gente fala sobre as cooperativas elas têm um benefício por conta da lei municipal, né? A gente tem um polo industrial gigantesco, né? Camaçari ainda continua sendo uma das maiores reuniões de indústrias da América Latina. Então essas empresas necessitam, né, de transporte constantemente. Tem fábricas que trabalham em 3 turnos constantes, táxi 24 horas. E a lei municipal, né, 3142 de 99, que foi sancionada pelo ex-prefeito Tude na época, ela garante o atendimento, né, exclusivo do polo e do turismo para essas cooperativas que são direcionadas. Então, dentro do município de Camaçari, né, para poder atender o polo, tem que estar dentro desses requisitos, que a lei municipal exige. Que a lei municipal garante, justamente. Pois bem, Vanessa, nós te agradecemos por essa explicação. E a questão da remuneração compensa para essas pessoas que estão nesse sistema de trabalho hoje, de aplicativo, de alternativos, né, de táxi locadora. Porque às vezes você está de fora, né, vê muita gente com carro seminovo, carro novo rodando, né, e vê as pessoas falando que estão ganhando dinheiro, mas na realidade, quando elas chegam lá dentro, justamente isso que acontece, né? Ou a remuneração está atrelada a fatores como o combustível que você está usando no carro, o veículo novo, né? As quilometragens que você tem que rodar para que facilite esse ganho. As pessoas compensa você chegar e migrar para um tipo de serviço desse, de motorista de aplicativo, tanto de alternativo ou táxi locador? Então, Rinaldo, essa questão da remuneração, ela oscila bastante. Ela depende muito
da plataforma ou das plataformas que a pessoa ela tem acessibilidade ou que ela tenha autorização ou liberação para poder estar trabalhando. E depende também da disponibilidade de tempo de cada motorista, né? A gente tem algumas particularidades, por exemplo, nas cooperativas, que impõem alguns requisitos, né? As cooperativas geralmente exigem que o veículo seja novo, ou que no máximo tenha 2 anos de uso, né? Alguns contratos que são amarrados de cooperativa com o polo, eles somente permitem que o veículo rode caso for placa vermelha, por conta da lei municipal. Transporte. Então, as cooperativas hoje, geralmente, a acessibilidade depende de uma cota parte, né? Depende dessa cota parte. Então, a gente tem cooperativas aí que você precisa entrar com um valor de R$6.000, como existe aquelas que você tem que entrar com um valor de R$20.000, né? Com cota parte, né? Não popularmente o pessoal conhece como ponto, né? Comprar o ponto, né? Mas dentro, internamente, da cooperativa nós usamos o termo cota parte. Então, a depender da acessibilidade que você tenha, né? Em cooperativa, né? Em aplicativo, ou no transporte informal, né? Como nós denominamos o ligeirinho, a depender da estrutura que você tem acessibilidade e do tempo que você dedique, isso vai levar muito na questão da sua remuneração. A nível de ganhos, existe diversidade, existe variáveis grandes, né, entre aquele que roda ligeirinho, aquele que roda aplicativo. Esse transporte de mobilidade interna, ele segue muito a rotina da cidade, né? Os horários escolares, os eventos que existem, né? Os horários de pico, o final de semana que é muito badalado no município por conta da ordem que nós temos. Então, a depender dessa condição, isso aí pode fazer com que haja uma alteração na remuneração. Mas a maioria dos colegas que trabalham, né, a grande maioria não roda só uma plataforma, roda os 2, 3 aplicativos, roda ligeirinho, roda o particular, roda a locadora, roda a cooperativa. Então a maioria do pessoal tem uma remuneração aí entre R$100 e R$150 por dia, né? O que isso aí, né, pode chegar até no máximo uma remuneração de R$4.500. Durante os 30 dias. Durante os 30 dias. Aí vai depender da disponibilidade. Tem motoristas que trabalham de domingo a domingo, tem motoristas que não rodam o final de semana, tem motoristas que, né, separam um dia na semana porque sabem que o final de semana é mais forte. Então depende muito. Mas, em média, a grande maioria tem a remuneração aí diária entre R$100 e R$150, que no mês ele pode chegar ali até um valor de R$4.500. E quando a gente fala das variáveis de custo, né, o que mais impacta a gente é a questão do combustível. A depender do combustível do veículo, né, se for álcool ou gasolina, a maioria dos motoristas gasta em torno de 30% a 35%, né, do que fatura gasta com álcool ou gasolina. E os motoristas que têm acessibilidade ao GNV, ao gás natural, né, esse custo fica entre 15% e 20%. Né? Então, existem outros custos que tem com manutenção de carro, com pneus, né, com pedágio que a gente gasta quando é viagem intermunicipal. Tem a questão da lavagem, que nem sempre o motorista tem a disponibilidade para lavagem, que precisa manter o veículo higienizado. E os rateios, né, que são aqueles custos que a gente tem, como por exemplo o IPVA, que geralmente o motorista separa uma parte ali quando chegar no ano, uma vez ao ano chegar lá e quitar a sua obrigação. Então, mais ou menos, em torno de 50% é o custo do negócio. Ou seja, dos 4.000 que ele ganha aí no mês, ele tem um custo de 2.000. Isso. E então, aí vai sobrar 2.000. Ele fica ali em torno de 1.800 a 2.200 reais. Então, se ele tiver um orçamento bem programado, se ele tiver um orçamento bem encaixado nas despesas dele, tem como ele ter um resultado financeiro? Com certeza. Equilibrado, né? Tem sim, com certeza tem como. Fabrício, tem outra perguntinha também que a gente está para fazer. Como a classe hoje, vê hoje, a classe dos motoristas de aplicativo, de alternativos, né?
de táxi locadora, a questão da violência hoje, né? Existe alguém no meio dessa sociedade, dessa classe de vocês aí, que já elaborou algum projeto para que possa colocar em funcionamento, para diminuir essa violência diante de tanto que a gente vê acontecendo aí com assassinatos, com roubos, com agressões, com os motoristas de aplicativo? Então, Ginaldo, esse é uma das questões mais complicadas, né? É um dos riscos mais impactantes que nós motoristas estamos expostos aí nas ruas. As cooperativas, elas trabalham em escala de plantão e muitas fábricas do polo têm demandas na madrugada. Então muitos colegas aí das cooperativas, né, aproveitar para mandar um abraço especial aí aos nossos amigos da Digitax, da Transpolo, da Cotranspex. Então, nossos amigos, parceiros aí que estão ali 24 horas, de domingo a domingo, nos plantões na madrugada. Então a gente sabe que dá medo mesmo você fazer uma apanha ou fazer um retorno na madrugada. Às vezes numa localidade que a gente sabe que tem um histórico de violência. Tem um que eu sempre acompanhava no aplicativo quando eu estava ainda rodando, era o Juan, né? O Juan sempre dizia, rapaz, estou virando, estou chegando, já estou outra viagem. Então ele estava sempre ativo nisso aí, né? Era um cara que estava muito exposto também, né? Isso aí, justamente. Então a gente sabe que existe esse risco, né, da madrugada e também é a questão da violência geral, né? Todos nós estamos expostos à violência. E nós temos aí episódios recentes que aconteceram na nossa região, né? O caso dos motoristas de aplicativo que houve, né, em Salvador. Recentemente teve um outro episódio de um motorista de aplicativo que foi assaltado lá em Salvador e que amarraram o motorista dentro do carro e tocaram fogo no carro. Né? Então a gente sabe da tamanha crueldade dessas pessoas, né? De tentar fazer mal a um pai de família, um trabalhador, uma pessoa do bem que está ali batalhando e ganhando seu pão, né? E passar por uma situação dessa, esse motorista ele foi socorrido pela polícia militar. A polícia chegou na hora. Justamente, deu tempo de socorrer. Então a gente sabe que isso aí não é uma luta só dos motoristas, é uma luta nossa. Toda a sociedade, né? Do combate à violência. O que eu costumo dizer é que a violência ela é o efeito, né, de ausência de ações que não foram tomadas, que às vezes a gente atribui ao poder público, mas não é só a atribuição do poder público. Faz parte, né? Existe um problema muito mais fundo lá na causa das estruturas da família, da estrutura familiar, né? da oportunidade, da educação, do assistencialismo, né? Que a gente precisa fazer isso constantemente, trazer isso em pauta, né? Para que a gente tenha um resultado melhor lá na frente. Mas, respondendo sua pergunta, não existe uma iniciativa das classes, mas o que a gente vê são ferramentas que as próprias plataformas de aplicativo eles estão aderindo. Recentemente a 99Pop ela colocou um dispositivo que ela disponibiliza uma câmera para poder gravar toda a viagem. Então o motorista ele paga, né, um valor por essa câmera é instalada em um local escondido no veículo que consegue filmar todas as viagens. A Uber, por exemplo, tem o botão de emergência, né, que caso aconteça alguma coisa você pode acionar esse botão de emergência e fazer contato direto com a polícia, né, com o 190. O pessoal está chamando o botão do pânico. Né? Isso. E uma outra situação também é que em Camaçari cresceu muito a iniciativa do transporte particular. Então existem vários grupos nas cidades, né, como a Agilize Transporte, os parceiros online, o Camaçari Mobilidade, o Grupo On-Off, o Offset, os Brothers do Asfalto. Isso, então vários grupos. Então nesses grupos aí, algum motorista quando está em uma condição, né, de perigo, ele pode chegar e fazer contato, né, com o pessoal no grupo, manda a localização em tempo real e pede para que o colega acompanhe. Quando vê alguma condição de risco, vai lá e avisa o colega. Recentemente eu passei por um evento onde eu fui levar um passageiro na Cascalheira, né, ali nas intermediações ali do Parque Real Serra Verde,
E no retorno, eu me deparei ali com a iniciativa da montagem de uma barricada para a prática de assalto. Então os caras estavam pegando todo tipo de, o que eles acharam ali, tonel e tudo para montar. E na hora que eu vi, acabei passando no meio, não tinha barreira. Então imediatamente chamei ali o pessoal nos grupos, o pessoal da cooperativa, já passei o pessoal alerta. E depois fiz um contato com a polícia militar para realizar a denúncia. Então os colegas já ficaram avisados para evitar, né? E o contato com a polícia que tomou as devidas providências. Então existem essas iniciativas bacanas, né? entre a gente que é uma forma de ajudar, de um manter a comunicação com o outro e evitar, né, situações desagradáveis. E é bom também que eles não se sentem sozinhos, né? Sempre que a qualquer momento tem muita gente para compartilhar tudo isso com ele, né? Fabrício, também tem outra perguntinha, meu irmão. Quais tipos de problema que a classe enfrenta hoje com os passageiros? Então, a gente vê muita reclamação de passageiro com motorista e motorista com passageiro. Então, dentro desse campo aí, com a sua experiência, o dia a dia com o transporte de aplicativo, como é que você vê essa questão hoje aí? Nós temos duas vertentes. A primeira vertente que eu queria abordar é a questão do preparo do motorista. Quando a gente vai receber uma pessoa na cooperativa, por exemplo, a gente tem vários requisitos de segurança, várias questões de boas práticas, que a gente chama o colaborador, né, coloca ali ele na sala e faz uma preparação com ele. Uma triagem. Né? É aquela visão do motorista particular. O motorista de passeio na sua família, ele não tem que seguir certos requisitos comportamentais. Ele tem que obedecer a lei de trânsito. Isso. Mas quando você vai para a estrutura empresarial, existem requisitos como a roupa que você vai estar vestindo, como que você tem que se portar, boas práticas de educação, de cortesia. É você perguntar como é que está a temperatura do ar-condicionado, se a rádio ou a música que tiver agrada o passageiro. Então, nas cooperativas, a gente tem esse trabalho muito bem definido. Né? A Cotranspex mesmo é uma cooperativa referência nisso daí. Um padrão de atendimento. Justamente, eles fazem esse trabalho acirrado mesmo de preparação com o pessoal. Né? O presidente de lá, o Carlos Damasceno, faz esse trabalho. Um abraço, Carlos. Faz esse trabalho aí, né, bem fixo com a turma. Quando você vai para os transportes alternativos e para o aplicativo, apesar da Uber, por exemplo, oferecer um curso de preparação, mas é um vídeo que fica disponível e não tem certa interatividade, então, às vezes, o motorista não tem conhecimento ou não acessa. Né? Então, essa falta de preparo, essa falta de reconhecimento de que eu sou um motorista, eu sou um prestador de serviço, eu sou um microempreendedor. Então, o que eu estou fazendo aqui é o meu negócio, é a minha empresa. Então, fazer bem, atender bem, é uma forma de crescer o meu negócio. E que faz parte do seu compromisso. Né? E os aplicativos, por entender essa condição, criou classes de motoristas, né? A Uber, a Pop criou classes, e uma das coisas que leva em consideração para a mudança de classe é a avaliação que o passageiro dá para o motorista. Então, o motorista mais bem avaliado, ele muda de categoria e ele tem acessibilidades. Por exemplo, a Uber mesmo, a depender do nível que você esteja, você tem acesso a um clube de benefícios, com descontos em academia, com descontos em vários estabelecimentos. Então a gente vê que os aplicativos têm se mobilizado, né, para poder fazer esse trabalho. Então esse é o lado do motorista. E por outro lado existe também o passageiro. Né? O passageiro que às vezes não entende que ele precisa ser cortês, que ele precisa também, né? Todo relacionamento, né? Por mais que a gente faça ali de um comprador e de um vendedor, tem que haver as boas práticas de cortesia. Você vai no mercado, um caixa vai lhe atender, um lojista vai lhe atender, você tem que ser ao menos, né? Saudar com uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, com gentileza. Né? Então, às vezes, o fato de você ter um contato muito próximo, muito direto, isso faz com que o passageiro, quando não está em um dia bom, quando não está numa condição boa, né, se poste de uma forma inadequada, né,
tenha um diálogo que às vezes pode caracterizar até como um assédio moral, né, com colocações, com perguntas intolerantes, né, e situações ao mesmo que às vezes são conflitantes. Como, por exemplo, tem pessoas que já aconteceu isso comigo, da pessoa estar fumando e na hora de pegar o carro, eu manter o carro travado e abaixar o vidro. Eu chegar ao senhor, não é permitido fumar dentro do veículo. E o cara fica chateado, ele não entender. Isso. Ou então a pessoa entrar no veículo comendo. Não Né? pode, né? Então é complicado, né? Suja o veículo. Então, ou então pessoas querem um excesso de passageiro, chama, né? Sabe que a viagem no máximo 4 passageiros, tem um a mais. Aí pode quer levar, quer que aquela né? pessoa viaje. Ou então outra situação que geralmente acontece, o transporte de crianças. Para transportar a criança tem que ter estrutura, tem que ter a cadeirinha. Então a pessoa não avisa, ou então quando chega quer forçar o motorista a levar a criança sem estar com recurso. Né? Uma questão de segurança em primeiro lugar e segundo que fica suscetível a multas, por exemplo. Então às vezes a falta de compreensão do passageiro, né, leva com que haja esse tipo de problemática com o cliente. E outras situações também que nem todo mundo sabe manusear bem as plataformas de aplicativo. Então, às vezes, o cara vai lá no aplicativo, pede uma viagem, não sabe colocar um endereço, ou então o GPS do celular não está ativado, aí puxa no último endereço que a pessoa estava, que isso dificulta a pessoa chegar até o motorista. Então, são várias situações que, com uma boa compreensão, com empatia, né, saber se colocar no outro e o respeito, a gente consegue levar essa pergunta foi colocada até por uns seguidores meus, porque é como eles estavam relatando, né? Existe muito motorista hoje, que está hoje no mercado de aplicativo alternativo, como você acabou de falar assim, totalmente despreparado para a questão do atendimento, para a questão de entender, né, que o passageiro ele tem que ser conduzido de forma segura, né, de forma honesta. E às vezes também tem passageiro que ele já entra já criando problema com o motorista. Então é muito conflito que acontece no dia a dia aí nessa demanda. E é por isso que essa pergunta foi trazida pelos seguidores, para que você, né, fizesse essa explicação. E a gente sabe, né, que tem pessoas que já acordam lá do jeito dela e acham que aquele carro que está lá embaixo parado esperando é dela. Mas não é dela, ela solicitou e ela vai pagar por aquele serviço. Então ela tem que entender isso, ela tem que entender que tem uma pessoa também ali, um pai de família, que às vezes já vem rodando ali, acordou bem mais cedo do que ela, para ganhar o seu pão de cada dia. E aí às vezes a pessoa não consegue aceitar os desaforos que vêm das partes, né? Então é uma questão muito emocional que tem que ser lá nessa questão, tanto de passageiro quanto do motorista. Mas seria bom que todos os motoristas e todos os passageiros pelo menos usasse de gentileza entre si, para que ele não nasce um pouco mais esse tipo de conflito, né? O respeito acima de tudo. De tudo, né? E tem outra pergunta também, Fabrício, que um dos seguidores também pediu que eu colocasse aqui, é a questão. A classe hoje teve alguma assistência dos órgãos do governo em relação ao auxílio emergencial, né? Quem teve direito, quem não teve, como é que funcionou essa questão? Que alguns receberam e outros não. Então, nossos colegas estamos passando por esse momento, né, muito difícil. A demanda reduziu bastante. A maioria dos motoristas tiveram uma redução entre 50% e 70% do seu faturamento. Alguns que têm roteiro fixo ou que têm acesso às plataformas de cooperativa foram menos impactados, mas principalmente o ligeirinho e o motorista de aplicativo teve o seu ganho muito comprometido. 90% dos meus colegas, Ginaldo, que trabalham com carro alugado, devolveram o veículo nesse período, né? Então, o auxílio emergencial, ele teve os seus pré-requisitos para alcance e que não foi nada direcionado para o motorista de aplicativo, as pessoas que têm suas particularidades e tiveram dentro dos requisitos, tiveram acessibilidade. E o que a gente viu aqui na região foi um mérito da Prefeitura de Salvador,
que regulamentou os motoristas de aplicativo de última hora, um projeto que estava desde outubro do ano passado e na Câmara de Vereadores, então levou adiante para que os motoristas eles tivessem acesso, os motoristas de aplicativo tivessem acesso, porém com algumas restrições. A maioria dos motoristas que rodam em Camaçari, eles são cadastrados por Salvador, então tiveram o direito do benefício, porém teve um requisito de idade, que foi de pessoas acima de 40 anos. 40 anos acima tem o direito de receber. O Corona Voucher, de Salvador tem outras classes, ambulantes, taxistas, mas também abraçou os motoristas de aplicativo. Mas no nosso município não teve nenhuma política, a gente viu que o município fez distribuição de cestas básicas, de kit de higiene, mas não teve nenhuma política direcionada para os motoristas de aplicativo e os ligeirinhos do nosso município. No caso aqui em Camaçari, a prefeitura não entrou com nada que desse esse suporte para os motoristas nossos daqui do município. Ninguém teve acesso a nada. Não. A gente acompanhou, aí, até pelas redes sociais da própria prefeitura, que os taxistas do município e os mototaxistas cadastrados, eles tiveram acesso aos benefícios, mas os motoristas de aplicativo ligeirinho não. Complicado, viu, minha gente? É um momento em que teria que olhar para todos, né? Sem distinção nenhuma. Criava-se o programa na hora, no momento ali, chamava para um cadastro, né? Via quem estava acima dessa idade que foi colocado, como o Salvador colocou, né? E aí procurava beneficiar os daqui da terra também. Ou seja, a Prefeitura de Camaçari, na primeira parcela, recebeu 28 milhões do governo federal para o programa do Covid-19. Quer dizer, as pessoas daqui da cidade, muitas na totalidade delas, que mereciam receber esse auxílio, como os motoristas hoje de aplicativo e outros meios de transporte nossos, e ninguém foi beneficiado com isso, né? Até hoje não existe nada, programa nenhum que venha, pelo menos agora, já no final dessa caminhada aí, pelo menos atender a eles, né? Justamente, infelizmente. Fica complicado, viu? É complicado, mas... Fabrício, tem uma outra pergunta também dos nossos seguidores aí, que é em questão da regularização do tipo de serviço. É possível isso acontecer hoje dentro da cidade de Camaçari, regularizar esse tipo de transporte hoje no nosso município, para as pessoas que vivem, quem são daqui do município? Porque tem uma influência muito grande do polo petroquímico, né? Nós temos uma influência grande do polo de apoio, já tem a Ford com suas empresas que estão lá dentro locadas. Ou seja, a gente tem um universo tão grande para as pessoas trabalhar aqui dentro com esse tipo de transporte. E tem alguma coisa assim sinalizando para regulamentar isso? Então, Ginaldo, quando a gente fala de regulamentação, a gente precisa se embasar naquilo que existe de lei. Isso. E existe uma lei federal, que é a Lei 12.640, de 2012, que trouxe uma garantia para o exercício da atividade de aplicativos. Então, o aplicativo, ele pode funcionar. Porém, essa mesma lei, ela deu oportunidade para que estados e municípios regulamentem sobre o aplicativo. A gente sabe que existe nesse contexto generalizado, né, alguns episódios em outros locais no país, principalmente em São Paulo, que já veio com essas intenções. Então, existe a lei que permite o aplicativo, então município nenhum pode proibir a circulação do aplicativo, né, nas vias do seu município, porém fica no encargo de cada município regulamentar ou não. Não é obrigatório. Se ele quiser, ele regulamenta. Se não, ele faz vista grossa e deixa o negócio fluir. Então, na realidade de Camaçari hoje, a gente tem a Lei 3142, o decreto municipal, que favorece os taxistas pracistas,
Os taxistas pracistas, eles precisam atender a mobilidade interna da cidade, nos pontos de táxi, e as saídas de mercado, né, que não é competente dos fretistas, não entra como uma questão de frete, entra como um transporte individual. Então, saída de mercado e a mobilidade interna fica em cargo dos taxistas. E a lei, ela dá autonomia às cooperativas para atender o politurismo. Então, existe essa cobertura da lei no município de Camaçari. Porém, não foi feito nenhum tipo de regulamentação, nem do ligeirinho, certo? E nem do aplicativo. O aplicativo não está proibido, não está errado, mas o município não regulamentou. Já o ligeirinho, infelizmente, a gente vê que houve algumas ações, né, no passado, mediante alguns conflitos que existiram, e houve uma intenção do poder público de regulamentar, porém não se levou adiante. Não deu, né, continuidade a esse processo. Então, hoje, o transporte, né, denominado ligeirinho ainda continua como um transporte clandestino, um transporte não liberado, né, não autorizado no município. Então, o município de Salvador aproveitou o gancho da situação do Corona Voucher, né, e regulamentou, colocou seus requisitos, né, vai ter que ter uma autorização anual para o motorista poder conduzir, a prefeitura vai ter a retenção de tributos de acordo com a quantidade de motoristas disponíveis, alguns requisitos relacionados ao motorista, como o ano de veículo, que é no máximo de 8 anos, a questão do seguro, que é obrigatório, com cobertura de até 50 mil. Então, Salvador fez a parte dela. Salvador regulamentou e conseguiu abraçar sua classe, certo? E o fato dos motoristas de Camaçari serem cadastrados em Salvador, eles estão sujeitos a obedecer essa legislação. Porém, o nosso município, ele não se manifestou, o nosso poder público não se manifestou de uma maneira favorável, né, a regulamentar o transporte por aplicativo. E o que a gente se vê, né, eu aproveito aqui o ensejo, eu sei que o alcance dessa live ela será gigantesca, que a gente irá alcançar todo o nosso país aí, né? E eu queria aproveitar para fazer um apelo, né, ao nosso poder legislativo. Existe, Ginaldo, 3 princípios da nossa Constituinte, que é de livre iniciativa, do direito ao trabalho e da concorrência. Então, é necessário haver regulamentação de tudo, mas propostas abusivas, como a gente viu em São Paulo, né, dos taxistas se reunindo com a Câmara de Vereadores para querer proibir o acesso dos aplicativos, né, outros de querer restringir a quantidade, né? Então, se eu exerço, né, o poder, se o legislativo exercer o poder para tendenciar para projetos como esse, né, vai quebrar esses 3 princípios. Então, nós temos que lutar pelo cumprimento da livre iniciativa, do direito ao trabalho e da livre concorrência. Então, é um apelo que eu, como cidadão, faço ao Poder Legislativo para que olhe para a nossa classe, né? Existe um benefício muito grande que a classe de alternativos traz para o município. É um transporte seguro, né? São veículos bons, na grande maioria, veículos novos. A maioria dos nossos motoristas tem um atendimento show de bola, é ar-condicionado gelando, vários deles têm cortesia como uma balinha, uma água, uma revista, né? Então, é um transporte de qualidade que está circulando no município, que cresceu também diante da falta de qualidade do transporte público coletivo. A gente sabe dessa pendência gigantesca que há em Camaçari do transporte coletivo, com profissionais despreparados, com veículos em péssimas condições, manutenção, né? É uma vergonha a gente ver, por exemplo, a cooperativa que tem os veículos, né, tá com veículos irregulares. A gente vê evidências aí no Jornal da Cidade de carro sendo apreendido por questões de irregularidade. E tem um detalhe, Fabrício, tem situações que a gente que mora hoje na cidade de Camaçari, vou deixar essa observação aí, que tem momentos que dá 19 horas na cidade hoje, né, o caso, 19h30, em que você não acha mais um ônibus para te conduzir até os bairros que você necessita ir.
Ou seja, Camaçari, daí esse horário, ela para, some. Justamente. Ou seja, só ficam os transportes alternativos, só ficam alguns táxis, né, que tem suas paradas que os seus clientes já cercam, e algumas vezes os ligeirinhos que já estão lá nos seus pontos. Ou seja, existe uma fragilidade muito grande hoje dentro da cidade em relação ao transporte público, né? E hoje o poder público ele não quer enxergar isso, né? Ele não quer dizer para as pessoas que está existindo uma negativa em relação a esse fornecimento desse serviço, né? A gente vê meio essa pandemia, por exemplo, né, os transportes coletivos impedidos de circular. E os transportes coletivos se tornaram estruturas e condições de grande disseminação do vírus, do Covid-19. Então, o aplicativo, o transporte alternativo, acabou sendo uma solução para esse período de pandemia. Você pode circular com uma pessoa dentro do carro. Você tem menos aglomeração, você tem menos condições de infecção. A maioria dos motoristas estão mantendo, né, práticas de higiene constantes, né? Álcool em gel, a 99 Pop, por exemplo, criou um sistema de higienização interna do veículo, né? A Uber reembolsando o álcool gel do motorista. Então, várias práticas de higiene, de combate à disseminação do Covid, que foram praticadas pelas empresas de aplicativo. Então, tem esse ponto, né, que a empresa, tem uma empresa que entregou o contrato, né, e comprometeu mais ainda a questão do município. Então, é muito importante a existência do transporte alternativo, do ligeirinho, do motorista de aplicativo no município. É um transporte de qualidade, é um transporte confortável e um transporte com preço acessível para as pessoas. Todos. Acessível. Então hoje os valores que são praticados principalmente no ligeirinho e no aplicativo está o acesso da população, né? Então é um benefício. Nós estamos a serviço da sociedade, estamos a serviço da comunidade, entendeu? É numa condição de emergência, de uma ida para um posto de saúde, para uma UPA, para um hospital. A hora que você chega, da manhã ou da madrugada, você tem pessoas que estão trabalhando, né? Quem espera muito 5, 6, 7 minutos no máximo, né? Que aguarda até chegar um carro na sua porta, lhe entregando ali na sua residência com conforto e segurança. E o que a gente está vendo, essa semana a gente estava fazendo uma pesquisa dentro da cidade, Fabrício, e a gente foi fiscalizar os ônibus, olhar de que forma eles estavam transportando as pessoas dentro da cidade. E o que a gente achou mais absurdo é que dentro do próprio coletivo não tinha funcionário nenhum da empresa com uma flanela, com um álcool, com gel, algum outro produto que ele pudesse estar sempre passando nos corrimão, porque ali está entrando pessoas descendo e subindo outras. Ou seja, ele disse que esse carro sai de lá já limpo. E no decorrer das vias, do sobe e desce das pessoas, se entrar alguém contaminado, não vai contaminar de novo aquele ambiente? E você não viu, você não vê. Pode ir hoje na cidade, aí hoje não, porque o toque de recolher foi às 16 horas. Mas amanhã pode as pessoas ir para a rua e verificar que dentro dos ônibus não tem ninguém, funcionário nenhum das empresas de transporte público, com esse cuidado de estar higienizando os corrimão, onde as pessoas botam mão, onde as pessoas botam para subir. Porque ali sobe e desce pessoa todas as horas em lugares diferentes. A gente não viu isso, né? Então é bom você falar na questão da qualidade do transporte, porque é para eles saberem que existe isso, porque eles sabem dessa qualidade, né? Justamente. Existe uma inovação, que foi criada e está sendo muito aderida pelos motoristas de aplicativo, é a barreira, né, de plástico que tem estrutura em todo o veículo. Ou seja, evita até o contato físico ou de particulado do motorista com o passageiro. Né? Então, eu volto a falar, Ginaldo, nesse momento de pandemia, o transporte alternativo foi a melhor solução para a população, porque o transporte coletivo, principalmente em Camaçari, é foco de transmissão do vírus, da Covid-19. E você,
né, se locomovendo através dos transportes alternativos, de aplicativo, né, você tem um risco amenizado, um certo risco amenizado. Né? É mais controlável um veículo de passageiro do que um veículo para 20 e 30 pessoas. E até porque o próprio motorista que está ali ele também está com medo de ser contaminado. Então, ele tem os princípios da limpeza, né? As maçanetas, o lugar onde o cliente senta, onde o cliente bota a mão. Então, o próprio motorista ele já está comprometido com esse gesto, né? Mas quando o passageiro chega dentro do carro dele, o carro está limpo já. E quando o passageiro sai, ele vai lá com a flanelinha, limpa as maçanetas, passa o produto, né, meu? Justamente. Isso é bom. Que as pessoas entendam, né? Que isso são ferramentas que o transporte de aplicativo vem usando aí diante dessa população. E a população tem que valorizar, sim, essa questão do transporte alternativo. E a gente está aqui aproveitando, né, mandar um abraço ao nosso diretor, lá da TV Avante, TV Caibá, que está aí dando esse suporte para a gente. Né? Essa live vai ser em todo o Brasil e vai correr o mundo inteiro. Um abraço também a todos os meus amigos e amigas do Facebook, a todos os meus amigos e amigas também do Instagram, né? Eu estou aqui parabenizando vocês, né, pelo apoio que vocês vêm nos dando, né, pelo incentivo, né, pelo esse carinho, a gentileza de estar nos acompanhando nesse momento. E na próxima live aqui eu vou trazer um profissional de educação física, onde ele vai ministrar aqui palavras que vai te orientar como você vai fazer a sua educação física dentro de casa, nessa época de quarentena, de pandemia. Ele vai dar uma sugestão em questão de alimentação, condicionamento físico. Então aguarde a próxima live que nós vamos voltar com essas orientações. A gente segue com o nosso coordenador de transporte da AFAEL, Fabrício Cardoso. Para finalizar, Ginaldo, eu queria trazer um assunto importantíssimo, que é a questão econômica. A Uber, Ginaldo, em 2018, divulgou um faturamento no Brasil de R$1 bilhão. Muito dinheiro. R$1 bilhão. Muitas grandes empresas hoje trabalham no Brasil e não alcançam esse nível de faturamento. Então, a gente está falando desse faturamento, que a Uber tem a sua estratégia comercial e de negócio, mas a sua grande parte desse faturamento são o valor que ela retém do motorista nas viagens. E assim como a Uber, a 99Pop e outros aplicativos, né? Existem muitos aplicativos regionais que surgiram no Brasil afora, e as atividades profissionais. Então, além do benefício da qualidade do transporte, da comodidade, transporte rápido, deixa você na porta de casa, além de ser uma estrutura que favorece a proteção e o combate à disseminação do Covid-19, existe uma expressão financeira muito forte para o próprio sistema de governo. Os cofres públicos vão reter os tributos desse negócio. E milhões de famílias no Brasil que hoje utilizam como sua forma de renda. Diante dessa crise, dessa pandemia que nós estamos vivendo, essa crise financeira, né, essa crise econômica que a gente viveu no país, muitas profissões foram desvalorizadas. Muitos profissionais que ganhavam 3, 4 mil reais, hoje quase não tem vagas disponíveis, e quando disponibiliza, por conta da disponibilidade baixa de vagas e a grande quantidade de pessoas procurando, a remuneração desse profissional desvalorizou muito. Cai muito. Então muitos colegas, eles não estão ali, não é só porque não tem uma outra opção, mas também como tem sido uma opção mais rentável financeiramente. Uma boa remuneração, né? Justamente. Melhor do que o mercado está enfrentando. Então nós temos aí os respingos de uma crise, né, que nós ainda estamos nos recuperando, né, onde a disponibilidade de trabalho reduziu muito. Isso. E hoje eu digo a você que o transporte alternativo ele tem sido uma das principais ferramentas
de justiça social nesse país. Porque se fala tanta coisa como justiça social, mas para mim, Ginaldo, justiça social é quando o pai de família, quando o trabalhador, ele sai de casa e ele tem o que fazer. De quando o trabalhador ele consegue colocar o pão em casa. Na mesa. De quando ele vê a necessidade básica, quando ele vê ali que são os acessos, a alimentação, um vestuário, uma escola de um filho. Quando ele tem a oportunidade de ir lá e ganhar o seu. De quando eu estou ali realizando uma atividade e aquela estrutura não está sendo boa para mim, e eu saio daquela empresa, daquela rotina e vou para outra. A não está sendo legal comigo, não está me valorizando, então eu tenho uma oportunidade na B. Então, para mim, a maior questão de justiça social é quando não é a questão de igualdade, mas quando a gente tem dignidade. Quando você é valorizado como cidadão de bem, como pai de família, como trabalhador. Então, quantas pessoas hoje tem no país, quantos milhões de pessoas com formação técnica, com formação superior e com a sua remuneração abaixo? Quantos profissionais formados, quantos amigos engenheiros eu não tenho formados que não têm oportunidade de trabalho? Então, a justiça social é quando a democracia ela favorece para que eu vá para tal estrutura e eu conquiste o necessário. Com que se eu ralar, se eu trabalhar, se eu passar das minhas 12 horas diárias, 14 horas diárias, como é a realidade de muitos motoristas, inclusive tem uma ferramenta do Uber, né, que tem limitado isso para favorecer a questão de segurança. Né? A pessoa não pode ultrapassar as 12 horas diárias de trabalho na plataforma da Uber, mas quando eu me dedico e eu trabalho, eu ganho mais. Então, para mim, justiça social é isso. É quando você tem um acesso, quando você é valorizado na sua profissão, quando você é valorizado na sua atividade. E o transporte alternativo, na minha opinião, tem sido a maior ferramenta de garantir a justiça social no nosso país. E levar o pão de cada dia para a mesa de todos aqueles que estavam desempregados e hoje tem uma oportunidade de estar na rua rodando com o seu carro, né? Justamente. Fabrício, meu irmão, também tem um detalhe que agora que me chamou a atenção, a questão da mulher, né? A gente viu muitas mulheres hoje migrando para o transporte de aplicativo, de alternativo, né? Então isso é bom para as mulheres, né, meu irmão? Então deixa eu deixar aqui um abraço, né? E meus parabéns para essas mulheres hoje que rodam transporte de aplicativos, né? Transportes alternativos, mulheres hoje que estão aí fazendo do volante o seu meio de sobrevivência. Eu quero também deixar aqui um abraço grande lá para o pessoal de Chu, que estão aí nos assistindo, estão aí compartilhando a live, né? Esse pessoal maravilhoso aqui de Camaçari, a gente vive numa cidade tão boa, tão maravilhosa, com pessoas tão benéficas para a gente. E a gente vai sim, né? Nós vamos aí fazer muitas coisas que é para ser feito na nossa cidade. Um abraço também para o nosso querido irmão e amigo, o nosso Vanderlei da Aurora, o nosso Jones da Aurora, o nosso Rafael da Aurora, o nosso Júnior, aquela equipe maravilhosa que está lá prestes a atender toda essa população de Camaçari. Eu deixo aqui o meu grande abraço a Caio da Elite Car, a Bonfim da Bonfim Acessórios, ao Minho da CW, a Oficina de Valmir, a BIM da R2, a Brasil Autopeças, uma série de pessoas maravilhosas que vêm hoje aí nos apoiando. E um grande abraço para o nosso Sargento Isidoro, esse não poderia deixar de faltar. O nosso grande chefe lá da Fundação Doutor Jesus, também um grande abraço para Predinho de Predão, um grande abraço para Ivo da Tubaína e um grande abraço para toda a equipe do Avante, para todos aqueles pré-candidatos que fazem parte hoje da equipe do Avante. É uma equipe de qualidade, de excelência. Eu sei que vai ter muita gente competente nesse legislativo dessa cidade. Vamos deixar agora com o Fabrício para ele finalizar a nossa live. Aproveitando o gancho, Ginaldo, existe um grupo de viagens particulares de mulheres aqui em Camaçari. Né? Esse grupo é encabeçado aí pela nossa amiga Paulinha, né? Paulinha do Fox, né? Onde você passa em Camaçari que você olha, o Fox está passando de um lado do outro. Então, abraço aí a Paulinha e todas as nossas amigas aí do transporte. Eu só queria deixar um alô, porque eu esqueci aqui, um beijo e um abraço para todas as filhas e filhos de Reginaldo
Souza Ramos. Continue, meu irmão. Paulinha, tem aquela que trabalhou também com o seu Marcília do Fiat Uno no Vivace. Carol, que é até coordenadora lá também né? Um abraço para o nosso amigo galego, que é o Josenildo, que é o motorista que roda mais nessa cidade. Um abraço para Marivaldo, um abraço para seu Marcílio. São pessoas hoje maravilhosas que estão aí conosco. Fala, Fabrição. Ginaldo, quero agradecer a oportunidade. É importante a gente trazer temas que são essenciais, que é um tema de utilidade pública, é um tema que interessa a todo mundo, porque quem nunca precisou de um transporte, quem nunca precisou se movimentar, até que ter seu veículo tem um momento que o carro quebra, vai na manutenção e que você precisa. Então, muito obrigado por trazer essa oportunidade, esse espaço, para a gente poder trazer esse tema tão importante para o nosso município. O prazer é todo nosso, Fabrição. Avante!